Em Braga, José António da Silva, casado com Maria Rosa Ferreira, casal do qual nasceu uma filha, Maria Natividade, decide iniciar uma nova fase na sua vida. Nesse mesmo ano, em novembro, viria a nascer o seu filho Francisco. A Europa destruída começa a recuperar da Segunda Guerra Mundial, enquanto Portugal continua fechado sobre si mesmo. José António da Silva começa a trabalhar por conta própria e funda uma pequena empresa a qual chama Micromecânica. Com a escolha deste nome, já se adivinhava a sua vocação para o fabrico de peças de precisão, que aliás veio a acompanhar toda a existência da empresa até aos dias de hoje. Homem de grande espírito de sacrifício, dotado de uma enorme habilidade para a serralharia mecânica, começa sozinho a produzir punções de letras do alfabeto, de A a Z, e números de 0 a 9, em tamanhos de 1 aos 20 milímetros, produtos que tinham grande procura, pois à época era tudo gravado a punção. Ocupando um espaço da garagem de sua casa, recruta mão de obra para aumentar a produção e inicia o fabrico de ferramentas de precisão, especialmente machos e caçonetas para roscar, entre outros produtos. Em 1973, começa a introduzir na sua gama de fabrico algumas peças para motos e bicicletas de concepção ainda muito simples. Em 1974, com o fim da ditadura, surgem momentos conturbados em Portugal. A ordem até então estabelecida altera-se rapidamente. Vive-se um período de incerteza e mudança profunda a nível político, social e económico. Francisco Silva, acabado de terminar o serviço militar, começa a trabalhar a tempo inteiro na empresa. Com uma formação académica superior e uma visão mais industrial da atividade, profissionaliza a empresa, executa desenhos técnicos de todos os produtos, cria as gamas operatórias e define novos processos de fabrico. As instalações existentes não permitem implementar da melhor forma os conceitos industriais, começando a projetar uma mudança de instalações. Em 1978, inicia a construção de uma unidade industrial em Ferreiros, Braga, dotada de melhores condições para o desenvolvimento da atividade. Neste ano, a empresa altera a denominação social de Micromecânica para J. António da Silva e adota a abreviatura JASIL, que representa as iniciais do nome do seu fundador. Altera a sua forma jurídica para sociedade por cotas com a sua mulher e filhos. Em 1979 faz-se a mudança de instalações e inicia-se uma decisiva fase na vida da empresa. Contratam-se mais colaboradores, compram-se novos equipamentos, cria-se uma estrutura orgânica de empresa industrial com um layout de produção bem definido. A JASIL consegue assim alargar a sua gama de peças para motores de motos. Forte, aperfeiçoada, mais quilómetros, elegante, luxuosa, eis a linha Famel 1964. Nesta fase, há que realçar um cliente que teve uma importância preponderante no desenvolvimento da JASIL, a Famel, fábrica de motos da marca alemã Zundap.
A exigência de qualidade nos produtos para esta empresa obrigou a Jasil a revolucionar os seus métodos e processos de fabrico para satisfazer os requisitos. Impulsionada pela Famel, a Jasil começa a produzir bielas e, em 1985, inicia a fabricação de pares de cambotas, como se dizia na época. Por esta altura, Portugal entra na CEE e surgem novas oportunidades ao nível da exportação. O parque de motos nos países europeus é diferente do de Portugal e a Jasil aceita o desafio de desenvolver novos produtos. Começa a exportar para a Holanda, alargando as vendas nos anos seguintes para França e Itália. Novos produtos significam novas necessidades produtivas, levando à compra dos primeiros tornos CNC. Em 1993, José António da Silva, fundador da empresa, retira-se da atividade, deixando a sociedade aos seus 2 filhos. Em 1996, Francisco Silva e sua mulher, Fernanda Manuela, adquirem a totalidade das cotas e passam os 2 a exercer a gerência. Na década de 90, Portugal fica mais permeável às tendências europeias e o mercado das 2 rodas português transforma-se rapidamente. Na Europa, proliferam as modernas scooters, veículos mais leves e de fácil condução, equipados com motor de 2 tempos de transmissão automática. Esta tendência alastra-se a Portugal e os fabricantes de motos nacionais entram em decadência acentuada. A Jasil sente a necessidade de alterar de forma radical a sua gama de produtos e começa a produzir cambotas para os modelos de scooters. Para completar a oferta, começa-se a produzir variadores de velocidade, engrenagens para scooters e toda uma gama de produtos de tuning. Internamente, a empresa reorganiza o departamento técnico e de qualidade, com a entrada de novos colaboradores. Ao nível comercial e marketing, a Jasil decide apostar numa nova abordagem. Cria a marca própria Top Racing e faz acordos de distribuição com clientes da Holanda, Dinamarca e Espanha. O crescimento da Jasil continua e a falta de espaço volta a colocar-se de forma acentuada. No ano 2000, inicia a construção de um pavilhão no Parque Industrial de Adaúve. Nesse ano, entra para a empresa Manuela Silva, filha de Francisco Silva, depois de ter terminado estudos universitários e de uma breve experiência de trabalho no estrangeiro. A empresa começa a participar em feiras internacionais e, rapidamente, alarga as vendas para cerca de 20 países. No mundo vive-se a expansão da era tecnológica. A internet torna-se acessível a todos, assim como os telemóveis e os GPS. As comunicações entre parceiros de negócio começam a fazer-se por e-mail e tudo se torna mais rápido e urgente. É necessário ter acesso imediato à formação de estoques, preços e prazos de entrega. A Jasil acompanha esta expectativa do mercado e inicia a implementação de um software ERP, Programa de Gestão Integrada, da produção, compras, comercial e contabilidade. No ano 2004, entra para a empresa o marido de Manuela Silva. Luís Oliveira, com a experiência adquirida em grupos multinacionais, contribui de forma decisiva para a profissionalização dos métodos de trabalho e a Jasil começa a transformar-se numa pequena grande empresa. Informatiza a produção e as máquinas produtivas são ligadas a autómatos, permitindo monitorizar tempos e otimizar processos. Inicia-se a mudança gradual para as instalações de Adaúve. Em 2007, adquire-se mais um pavilhão industrial e termina a mudança total de instalações.
O novo armazém permite a arrumação dos produtos de forma ordenada, com localizações atribuídas a cada referência, e os processos de procedimentos de trabalho são normalizados. No início de 2011, a Jasil obtém a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade pelas normas ISO 9001. O investimento permanente no controle da produção e dos processos permitem o reconhecimento do nome da empresa como sinónimo de qualidade em toda a Europa. Aproveitando esta mais-valia, a marca Top Racing é substituída pela marca Jasil com uma nova imagem. No setor das duas rodas, assiste-se a grandes alterações. O padrão europeu dos limites de emissão de poluentes torna-se cada vez mais exigente e os construtores de motos vão substituindo os motores de 2 tempos pelos motores de 4 tempos. As scooters vão aumentando de cilindrada. As preocupações ambientais levam também ao aparecimento dos motores elétricos para motos e bicicletas. Todas estas mudanças têm como consequência a retração do consumo de peças, originando a necessidade da Jasil em diversificar a atividade para outras áreas de negócio. Cria um departamento exclusivamente dedicado ao desenvolvimento de novos produtos, permitindo dar resposta mais rápida e eficaz aos clientes. Tal como aconteceu no passado e ao longo destes 70 anos, novos clientes e novas áreas de negócio significam novos desafios. A globalização coloca uma pressão adicional na concorrência e na formação dos preços de venda. Os ganhos conseguem-se através da redução de custos e da eliminação de desperdícios. Em 2015, em colaboração com o Instituto Kaizen, inicia-se a implementação do sistema Kaizen Lean. Faz-se uma otimização do layout produtivo, implementação dos 5S na produção, sob o lema Cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. Com as reuniões de Kaizen diárias, a Jasil valoriza a comunicação e a partilha de conhecimento entre todos os colaboradores. A robotização das operações é um meio de libertar as pessoas para as atividades que exigem verdadeiro conhecimento. A informação em tempo real é cada vez mais importante. Vive-se a Revolução Industrial 4.0 e a era da Internet das Coisas. E o futuro, como será? A consciência ambiental e social é fundamental para as gerações atuais. Os consumidores valorizam as empresas que têm presente esta consciência e que analisam o impacto das suas ações no ambiente e na vida das pessoas. Os colaboradores querem ter a oportunidade de participar nas decisões, de desenvolver as suas competências e de perceber o real contributo do seu trabalho dentro da organização. A Jasil aposta na liderança através do coaching, como forma de desenvolver a responsabilidade individual e a interdependência. Estar na linha da frente, com foco de melhoria contínua e com capacidade de se reinventar, foi e será sempre o maior triunfo da Jasil. Os colaboradores, os clientes e os fornecedores farão sempre parte desta equipa.